Olá, eu sou Marconi Hediger, professor universitário e projetista com mais de 30 anos de experiência. Hoje eu vou mostrar para você como a gente faz a perspectiva de uma cama dentro de um quarto. Uma coisa simples, mas bem interessante para quem quer começar no mundo do desenho. Fique ligado! Pesquisas mostram que conhecer desenho técnico e AutoCAD aumenta em até 4 vezes a sua chance de conseguir um emprego. Então não marque bobeira, comece logo agora fazendo o curso de desenho técnico mais AutoCAD comigo, acessando aí www.eudesenhando.com.br. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você encontrará um link que te dará acesso ao nosso canal do Telegram, onde eu coloco dicas exclusivas. Você também pode fazer uma aula totalmente gratuita, além de baixar o nosso material de desenho técnico. Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. No vídeo de hoje vamos fazer o desenho de um cômodo, a vista interna de um cômodo, de um quarto, na verdade, com 2 pontos de fuga, tá? Utilizando 2 pontos de fuga. Vamos começar o nosso desenho. A gente vai começar aqui fazendo a nossa linha de horizonte, traçando aqui os pontos de fuga. Então, se você estiver usando uma folha A4, a gente vai marcar aqui 11,5 centímetros. Para ficar bem horizontal, marca 2 pontos, tá? Aí você pode fazer uma linha bem leve, marcando 11,5 centímetros. O nosso primeiro ponto de fuga, a gente vai deixar ele aqui bem no limite do papel. Então ele vai ser aonde essa linha encontra com o limite da borda, tá? E o outro ponto de fuga aqui nós vamos deixar a 2 centímetros do papel. Então nós temos aqui ponto de fuga 1, ponto de fuga 2, beleza? Agora, a 12,5 centímetros aqui do lado direito, vamos marcar um pontinho e vamos fazer a marcação da altura do nosso quarto, tá? A gente vai deixar aqui 3,5 centímetros para cima. Você deixa aqui a régua o mais vertical possível, 3,5 centímetros para cima e até chegando aqui em 6 centímetros. Então essa vai ser a altura do nosso quarto. E agora o que a gente vai fazer? Esse aqui seria o cantinho do quarto, tá? A gente vai ligar este ponto com este ponto de fuga e vamos fazer uma linha nesse sentido. E agora este ponto a este ponto de fuga. Agora a gente inverte, a gente vai ligar esse ponto a este ponto de fuga e desenhar para cá. Aqui a gente ainda não quer desenhar nada muito forte, né? Porque aqui é a parede de um quarto, a parede de outro, que é a nossa linha de horizonte com os pontos de fuga, mas a gente vai apagar algumas coisas. Então a gente quer desenhar com a linha bem leve, tá? Agora nós vamos desenhar a nossa cama, tá? A nossa cama é o principal elemento do nosso desenho aqui, tá? E a nossa cama vai começar a 2,5 centímetros a partir desse ponto e vai ter 8 centímetros. Então a gente vai marcar aqui, marca aqui 8,5, 6 e 0. Vamos fazer agora uma linha vertical aqui, até chegar na linha do horizonte, que seria a cabeceira da nossa cama. Agora nós vamos marcar aqui 4 milímetros, depois 5 milímetros. E aqui vai ser a nossa estrutura da cama, tá? E esse ponto vai ligar a esse ponto de fuga aqui. O comprimento total da nossa cama vai ser de 8 centímetros. Então, para saber o limite, aonde ela vai até lá, quando chegar aqui em 8 centímetros, a gente vai ligar este ponto a este ponto de fuga. E depois a gente vai ligar este ponto aqui a este ponto de fuga de novo. E a gente vai simplesmente transferir o ponto aqui, ó, tá? Eu nem preciso desenhar. Agora eu coloco aqui a lapiseira e vamos fazer daqui para cá, chegando até o outro lado. Agora vamos ligar aqui. Essa é a estrutura básica. Vamos evitar de fazer linhas que ainda não serão necessárias, para a gente ter que apagar menos coisas. Aqui eu vou desenhar uma espessura para a cabeceira da cama. E a estrutura dela, o pé dela vai ser mais interno, né? Como se fosse aqui, ó, nesse ponto. Não precisa de ter muita precisão, é só para efeito ilustrativo, né? Então você pode fazer mais ou menos aproximado.
Esse recuo do pé da cama é para a pessoa não chutar a estrutura da cama, tá? Vamos fazer o colchão agora, um colchão um pouquinho para dentro. Então vou marcar aqui um pouquinho só, coisa de 2, 3 milímetros. E vamos ligar esse ponto ao colchão aqui. E vamos ligar esse ponto, né, ao ponto de fuga. Vou parar aqui um pouquinho antes. Na altura do colchão vamos marcar apenas 4 milímetros. Então observe que ao fechar os pontos de fuga a gente tem os limites, né, do nosso objeto aqui, né? Você não precisa fazer isso, mas eu já vou apagar um pouco as linhas em excesso para o desenho ficar mais claro. Aí a gente já tem uma ideia, né, da proporção aqui da nossa cama em relação ao quarto. Vamos desenhar aqui alinhado com a cama uma janela alta, tá? Então a gente vai pegar a régua, colocar aqui em cima da cama, fazer uma linha e aqui no final da cama fazer outra linha vertical. Lembrando que esse desenho tem o objetivo de ser um desenho mais ilustrativo. Então eu não estou usando tantas regras, né, de medidas, dimensões, que a ideia é explicar para o seu cliente o seu projeto, a sua proposta, tá? E aqui, em cima, aqui nós vamos marcar mais ou menos o seguinte, ó, pegando aqui dá uns 4,5 centímetros. A metade dá uns 2,5. Vamos marcar aqui 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo. Mais ou menos 2 centímetros aqui. E agora vamos ligar este ponto ao ponto de fuga e desenhar para cá. Como a janela está mais alta que o ponto de fuga, aqui a gente não vai ver a estrutura dela, mas aqui a gente vai ver um pouquinho a espessura da parede. E neste ponto, a gente liga esse aqui. Para o desenho ficar mais real, né, eu vou tentar desenhar aqui um pouquinho a esquadria, tá? Mas de forma mais livre mesmo. Agora eu quero fazer aqui do lado esquerdo o desenho de um móvel de apoio, como se fosse uma mesa de canto, tá? Mas eu não vou ficar preso a proporções também. Coloque aqui em 4 centímetros e marque aqui 3 e 0. E de altura vamos marcar 2 centímetros apenas. E agora nós vamos começar a ligar os pontos. Então esse ponto se liga aqui e aqui eu vou subir novamente uma linha. Eu desenhei aqui no fundo para servir de referência, tá? O móvel vai ser construído nesse sentido aqui, ó. Marque mais ou menos 1 centímetro de profundidade nesse lado e aqui a gente vai chegar até o lado de lá. Vou apagar um pouquinho as linhas que vão ficar escondidas. E aqui eu vou dividir o móvel como se ele tivesse 2 gavetas e um vão. Então aqui a gente colocou... Então aqui no final ele está com uns 2,5 centímetros de altura mais ou menos. Vou colocar aqui uns 8 milímetros aqui para uma gaveta e uns 8 milímetros aqui para outra gaveta. Essa medida aqui é só para não ficar muito desproporcional, tá? Mas não é obrigatório não. E aqui eu quero deixar um vão para ter profundidade. Vou marcar aqui a espessura da madeira, para ficar mais real. E aqui a profundidade do móvel. Ele vai até coincidir ali, né? Você pode fazer, se você quiser, a marcação do puxador superior e inferior. Agora vamos desenhar uma luminária pendente aqui. Então nós vamos desenhar essa luminária aqui mais ou menos no olho, né? Marcamos esse ponto. E agora eu vou ligar ele aqui ao ponto de fuga da esquerda. Fazer uma linha para cá.
ligar ele ao ponto de fuga da direita, fazer uma linha para cá. E vou marcar mais ou menos esse tamanho de luminária aqui, ó. Aqui eu ligo ao ponto de fuga. E mais ou menos o mesmo tamanho aqui eu coloco para o lado de cá. Vamos fazer uma espessura dela. E eu vou ligar agora de novo ao ponto de fuga. Alinhado ao meio da luminária, mais ou menos aqui em cima, vou marcar uma estrutura aqui, que seria a estrutura de contato dela, por assim dizer, tá? Vamos fazer aqui um quadradinho. E agora a gente vai simplesmente ligar aqui as extremidades ali, como se fossem cabos que sustentam a luminária, né? Bom, bacana. Agora vamos fazer aqui uma cortina. Vamos marcar aqui aproximadamente 6 centímetros. Vamos fazer aqui o acabamento da cortina. Ligar o ponto de fuga aqui. E aqui eu vou ligar a esse ponto de fuga aqui para entender onde ela termina, né? Descer um pouquinho, fazer dessa altura aqui. Aqui é a mesma coisa. Agora a gente desce essa linha aqui. Para ficar um desenho mais legal, vamos simular que a janela estivesse aqui atrás, né, e a cortina entreaberta. Então, mais ou menos aqui na metade dessa distância, eu vou marcar aqui o que seriam as esquadrias da janela. De forma bem aleatória mesmo, aqui eu vou dividir mais ou menos no meio e fazer outra estrutura aqui. Eu não preciso que seja muito, tá? Porque eu não vou fechar a cortina e nem deixá-la totalmente aberta. E agora a gente vai fazer, eu vou apagar essa linha aqui que dá o cantinho. E apagar aqui o que seria o rodapé, para a gente poder fazer o movimento da cortina. E a gente vai descer linhas. Eu vou descer na mão porque a cortina ela vai ter um jogo, né? Ela não vai ficar super retinha como se fosse uma régua. Eu quero colocar aqui também um móvel que vai dar mais ou menos essa altura com uma televisão. Então eu vou colocar aqui, marcar esse ponto, ligar o ponto de fuga. Vou deixar esse móvel mais ou menos desse tamanho. Ó. Aqui eu vou ligar direto ao ponto de fuga aqui. E aqui direto a esse ponto de fuga. Tá? Ele fica assim um pouco distorcido mesmo. Parece estar torto, né? Mas é assim mesmo. Um pouquinho menor. Ficou grande. E desenho assim de ilustração é isso mesmo, tá, gente? Você vai fazendo aqui e vai ajustando as proporções, né? Vou dividir o móvel como se ele tivesse várias gavetas. Dividir aqui mais ou menos no olho mesmo. E aqui a gente pode pôr como se fosse uma televisão em cima. Para o desenho ficar mais cheio, vamos colocar aqui um móvel como se fosse para guardar sapato e a pessoa sentar também. Então, alinhado aqui, ó. Se você pegar aqui o fim aqui dessa cama, né? Vou ligar esse ponto aqui e vou fazer aqui dessa altura, da mesma altura da cama, tá? Vou pegar nesse ponto aqui, descer. Agora eu vou apagar aqui para não ficar muito confuso, ligar esse ponto de fuga. E aqui no finalzinho da cama também vou ligar a esse ponto da esquerda. Mais ou menos aqui no meio da cama eu vou dividir o móvel
para ele ficar com mais volume. Vou desenhar uma espessura para ele. E aqui a gente vai ver um pouquinho para dentro do móvel, isso que traz um certo realismo também. Um certo volume para o desenho. Vou arredondar aqui para ficar mais bonitinho. E agora a gente pode colocar aqui também um tapete. Vou fazer mais ou menos aqui na proporção. Vou pegar aqui para o ponto de fuga. Vou marcar esse ponto aqui e ligar ao outro ponto de fuga. E aqui também. O finalzinho aqui. Vamos pensar que o tapete seria desse comprimento. Então do lado direito e do lado esquerdo, vou fazer o tapete um pouquinho maior. Pode ser até aqui, né? Vou ligar até aqui, ó. Bom, tá feita aqui basicamente uma representação simples, né, do que seria um quarto. Eu quero aqui colocar mais alguns elementos para ficar mais legal. Então vou colocar aqui um abajur, a gente pode fazer uma linha aqui para cima. E aí eu vou marcar na direção do ponto de fuga uma referência de tamanho para mim, ó. E aqui é a base dele, tá? Vou marcar como se tivesse a parte de cima essa altura e a parte de baixo essa aqui. E aí eu posso ligar assim e fazer uma elipse aqui em cima, que vai dar volume para ele. E aqui embaixo a gente pode fazer como se fosse um cone, né? Uma coisa bem simples, mas que vai tornando o desenho mais legal. Você também pode colocar friso na cama, né? Na cabeceira. E agora eu vou reforçar com caneta nanquim e apagar aqui as linhas de construção, né? As linhas de lápis, de lapiseira no caso, né? Para que a gente possa enxergar um pouco melhor o nosso desenho. Vou até fazer com uma caneta, nem vou fazer com caneta nanquim, vou fazer com caneta estabilo, tá? E eu quero fazer a mão livre mesmo para que o desenho final tenha uma cara de desenho feito à mão. Bom, é claro que a gente pode fazer mais coisas nesse desenho, né? É possível que você desenhe também os travesseiros aqui, né? Você pode desenhar os travesseiros aqui, pode desenhar a colcha, né? Pode colocar outros elementos, mas como o objetivo do nosso canal é ser um canal mais técnico, então eu não vou tanto para o lado da ilustração. Mas tem várias coisas que vão enriquecendo ainda mais o desenho, né? Você trabalhar a sombra, né? Aqui na cortina, por exemplo, você pode colocar uma sombra de um lado e aqui mais ou menos onde as linhas se encontram. Como a cortina tem uma dobra, a parte que fica curva mais para fora, ela vai ter mais brilho, né? Fazer também sombra aqui nos móveis, né? Onde você vai ter uma parte mais interna, um nicho, e também você vai ter sombra. Aqui a mesma coisa, né? E aí a gente pode pensar na luz do próprio ambiente. Se a gente tem uma luz aqui, uma luz vindo da janela, a gente vai ter mais sombra do lado de cá e você pode
complementando, né? Por exemplo, aqui seria uma área mais de sombra, e a sombra vai trazendo realismo para o seu desenho, né? Você pode ir fazendo isso, isso vai trazer volume e vai trazer realismo, seu desenho vai ficar ainda melhor, tá? A proposta desse vídeo era estudar, fazer um estudo de como a gente desenha perspectiva com 2 pontos de fuga, e como esses pontos se relacionam, né? Principalmente de canto, assim, né, que a gente chama de diedro, é um ponto que as pessoas têm bastante dúvida de como é que funciona a perspectiva, para onde as linhas vão e assim por diante, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero vê-lo aí no próximo vídeo. Um grande abraço!